Saudações académicas, estimados espectadores, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um Café Filosófico e hoje contamos com uma participação especial da Jamaíla Kalu, que é estudante de Antropologia da Universidade Eduardo Mondlane. Jamaíla, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. As suas áreas de interesse incluem a antropologia e particularmente a saúde mental, que na verdade é uma questão muito pouco discutida na nossa sociedade moçambicana. Então hoje vamos contar com a presença dela para perceber qual é que é o impacto da Covid no cotidiano dos moçambicanos e especialmente na saúde mental dos moçambicanos. Já lhe posso chamar doutora? Não, ainda não. Ok, tudo bem. O caso está ótimo. Ok, Kalu, qual é que é, em linhas gerais, o impacto da Covid para o dia a dia, para o cotidiano dos moçambicanos? Bem, o que posso falar é o que toda a gente sentiu pela sua experiência pessoal. A Covid veio desestruturar a maior parte dos sistemas que a pessoa, né, como um indivíduo, a pessoa como indivíduo, a pessoa em si tem e que constrói para o seu bem-estar. Então, afetou nas relações sociais que a pessoa tem, afetou no trabalho, né, a questão do emprego, a questão das rotatividades, afetou a escola para os que são estudantes. Então atingiu quase a todas as esferas da vida das pessoas e então desestabilizou ali uma estrutura que a pessoa cria para o seu próprio bem-estar. Principalmente também por causa das políticas públicas que tiveram de ser tomadas para a contenção da doença, tinham regras que colocam a pessoa em situações que é preciso haver muita resiliência e um grande senso de orientação para que a pessoa possa aguentar todo esse período da Covid. Perfeito, ainda bem que falou de orientação. Eu acho que foi um aspecto um pouco negligenciado, né? Por muito tempo tivemos preocupados em conter a doença e se calhar relegamos o impacto que isto teve para a saúde mental das pessoas. O que é que nos pode explicar em relação a isso? Bem, a questão da saúde mental tem alguns fatores de risco e o que estava aqui a dizer na primeira questão é realmente que é como se a Covid criou vários fatores de risco para a saúde mental das pessoas. Então, por isso é que falava aí de haver uma grande resiliência. Podemos dar aqui o exemplo da questão do confinamento. O confinamento traz uma série de fatores de risco. A pessoa, dentro do seio familiar, passa a dividir o espaço por longos períodos com toda a família, por exemplo. Quando antes havia uma certa rotatividade, havia alguns encontros, mas há uma certa rotatividade, há uma gestão do espaço. Mas quando estamos confinados, todos temos que usar o espaço por um longo período de tempo ao mesmo tempo. Então tem que haver aquela recuperação dos laços. Falava-se muito disso até, agora temos que conviver mais com os nossos pais, da perspectiva dos jovens, mas também entre os casais, para as famílias que há casais, não é, pai e mãe, também conviverem um com o outro por longos períodos de tempo, que criou aí algumas crises, até falou-se que um momento de divórcios, por exemplo. Então, a relação entre pais e filhos também teve um momento de se dar mais atenção a essa questão, mas também a família confinada com o mundo todo num certo caos, né? Questões de emprego em causa, pessoas que tinham ou têm negócios também estavam em situações meio de crise, porque há aquela questão que a Covid trouxe, que é a falta de previsão, né? Não havia muita previsão e o ser humano realmente busca bastante a previsão porque ajuda também a lidar com o impacto das coisas. Então com a Covid não havia muita previsão, havia este sentido de estarmos mesmo desorientados. E como não havia no início, né, porque depois começou a haver uma abordagem específica para como lidar com essa questão no início, então criou um grande impacto nessa área. Depois começou-se a publicitar mais, olha, faça exercício em casa, faça isso, acorde, vista-se, né? Esteja em casa, faça o trabalho na mesma. Então, para ajudar as pessoas a lidarem com essa situação do confinamento. Mas há outras coisas que também que foram bastante impactantes, a questão das relações sociais, não poder
fazer socializar com outras pessoas, né? Por exemplo, estar confinado em casa, estar com amigos, mas há quem estava sozinho, por exemplo, não vive com ninguém. Então, mas não pode socializar, não pode estar em aniversário, não pode estar em festas, não pode se encontrar com os amigos num restaurante, os restaurantes estão fechados, não pode ir à rua assim uma hora que não... Então, tudo isso também afeta a estabilidade da pessoa, não é? Aquilo que a pessoa usa como forma de trabalhar o seu bem-estar mental e emocional. Uma questão que eu gostava de chamar a atenção, e se calhar a Calu poderia nos ajudar a perceber, falou muito bem do impacto que isso teve para o próprio trabalho, né? A maior parte da população moçambicana depende do setor informal para ganhar o seu dia a dia. A maior parte dessas pessoas estão no setor informal são precisamente as mulheres. Então, o que é que acha que pode ter acontecido com a saúde mental das mulheres, e uma vez que já estamos a viver o pós-pandemia e ainda assim essa questão não foi muito falada, onde é que acha que estas podem ter ido buscar uma força para superar toda esta situação? Ok, aqui há vários fatores que estão em causa. A primeira questão que falou é a questão do setor informal ter sido grandemente impactado. Na verdade, a economia ficou toda impactada, né? Nossa economia pesa mais do lado informal e nós sabemos que, por exemplo, a nível dos mercados, a maior parte deles, em algum momento, sofreram bastante... Teve um grande impacto, sim, alguns foram retirados, outros tiveram que submeter-se a regras mais rigorosas. E então essa questão económica do emprego, né, de haver aquela estabilidade económica, afeta as pessoas. E se estivermos a falar das mulheres como principal ativo no setor informal, nós podemos pensar sobre a mulher, por exemplo, o chefe de família, que também vai ter as suas dificuldades e tudo mais. Mas as mulheres passaram por outras inúmeras situações, né? A gestão dos filhos em casa, por exemplo, estar com os filhos em casa ao mesmo tempo que eles não vão à escola. O momento que os filhos estão na escola é o momento que a gente balanceia uma outra série de coisas, né? Sim. Então, eu lembro-me de haver entrevistas, até notícias de mulheres que estavam mesmo lá no mercado e diziam: mas se nós não viermos trabalhar, o que é que vamos comer? Então, é mais ou menos por aí. Sinto que pode ter sido por aí. Também houve uma questão que discutimos anteriormente, que foi que se calhar um momento na questão da violência doméstica. Pronto, violência doméstica não é só física, todos os tipos de violência doméstica, sim. Que também pode ter a ver com toda aquela crise, todo aquele estar tenso da Covid, pode ter também gerado assim questões muito difíceis. Mas as mulheres são bastante resilientes, principalmente as mulheres moçambicanas. E eu sinto que o setor informal respondeu rapidamente à Covid. Eu senti, por exemplo, que a maior parte das pessoas que trabalham com com o setor informal começaram a ocupar cada vez mais o espaço virtual e então muitas mulheres passaram a ter os seus negócios mais online, tentar adaptar-se à situação, né? Então uma das coisas mais bonitas da Covid é mesmo observar a capacidade de adaptação que o ser humano tem, mesmo com aquela imposição iminente de nova regra, novo estar, as pessoas foram obrigadas a cumprir, e Moçambique é um dos casos, acho que bem positivos da contenção da doença. Perfeito. Agora que nós já estamos a viver o pós-pandemia, qual é a perspectiva em termos de saúde mental? Acha que está num bom caminho ou ainda precisa-se trabalhar muito mais? Bem, esta questão é muito interessante e fala-se muito sobre isso. Na verdade, houve momentos em que se falou de uma pós-pandemia, que foi uma pandemia dos resultados traumáticos da própria Covid, como se uma guerra também, né? Teria uma fase depois, onde as pessoas ainda estão a tentar recuperar-se, a tentar reencaminhar. Muitas vidas foram destruturadas, muitos projetos de vida foram cancelados, pessoas que ficaram doentes, muitas delas ficaram traumatizadas e tudo mais. Então, outras até, não pela própria Covid, mas porque já estavam em risco de ter doença mental, então despoletou essa questão da doença mental. Eu acho que o que tem que ser feito daqui para frente é haver mais discussões sobre o assunto, haver cada vez mais estudos científicos. Eu acho que a comunidade médica
de psiquiatria está-se a dedicar nesse sentido, mas também por parte das pessoas, e haver discussões bem conscientes, porque a questão de saúde mental em Moçambique tem várias interpretações. Quando perguntava onde é que as mulheres recorreram para buscar força sobre essa questão, há um artigo extremamente interessante de 2020 de Pires Paulo e outros autores que diz que os moçambicanos procuram solucionar as suas questões de saúde mental na medicina tradicional, porque é na medicina tradicional que encontram respostas, não é? Porque o sistema de saúde nacional ainda não está preparado para receber essa quantidade. E é uma epidemia silenciosa por causa do tabu. As pessoas não falam sobre o assunto, então há dificuldade em reconhecer questões de saúde mental, né? Como indivíduo. Eu não sei como reconhecer se estou bem em termos de saúde mental ou não. Também não, se reconheço que não estou bem, também não tenho muito um caminho para seguir para poder melhorar. É difícil por parte dos familiares, também não sabem como lidar com a situação, não sabem como reconhecer. E nós todos temos de passar a ganhar mais consciência sobre esse assunto, ter mais informação sobre esse assunto, porque é algo que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos enfrentar, e temos que trabalhar no sentido de prevenir essa questão. E isso é muito importante. Pode parecer superficial falar sobre saúde mental, é uma coisa que se calhar não é palpável, mas essa questão da saúde mental pode causar, por exemplo, uma grande deficiência econômica daqui a um tempo, porque a questão da saúde mental diminui a produtividade da pessoa, aquela força, aquele propósito, né? Então estamos a dizer que se as pessoas começam a ficar deprimidas e etc, vamos ter pessoas menos bem-sucedidas nos próximos anos, e isso vai ser um problema para a nossa economia e para o desenvolvimento do nosso próprio país. Então é preciso haver muita pesquisa, muito debate, tem que se falar sobre isso, tem que se questionar, tem que se abrir o jogo, né, das dificuldades que o ser humano passa com relação à saúde mental, para haver menos estigma, mais orientação por parte das outras pessoas, mais apoio, também haver integração dessas pessoas, né, na sociedade, e haver uma orientação para essa grande massa de pessoas. Penso que isso é o projeto que a ONU tem também, de incentivar cada vez mais, na maior parte dos setores, a discussão ou fóruns dessa questão. Perfeito. Carlo, antes da gente fechar o nosso programa, na sua experiência como estudante, eu vou dizer pesquisadora, na área de antropologia e particularmente na saúde mental, qual é que é o trabalho que tem em vista, seja em forma de projeto ou um trabalho que já estejam a desenvolver, mesmo para cautelar a saúde da questão mental? Esteve muito bem a dizer que parece uma questão assim pouco palpável, pouco interessante se calhar, mas que tem impactos drásticos daqui a alguns anos para a nossa economia, para o desenvolvimento. E eu penso que não está-se a ter em conta devidamente a questão da saúde mental. Então, qual é que é o movimento, qual é que é o trabalho, o projeto que como estudante, pessoalmente, tem estado a desenvolver nesse sentido, mas também como universidade ou como grupo de antropólogos que trabalham sobre este assunto? Bem, eu logo que entrei no meu curso de antropologia já vinha com esse interesse de incidir sobre essa área da saúde mental. É uma área que é a minha área de interesse há muitos anos, inclusive é a minha causa ativista. Então, o que eu estou a fazer, de facto, é trabalhar no sentido de pesquisar e conhecer mais sobre a área, que é para poder ter a oportunidade, nessas oportunidades que nós temos, não é, de poder discutir, ter informação, difundir informação correta ou difundir trabalhos que estão a ser feitos por parte do departamento. É uma questão muito recente, essa questão da saúde mental, e então o que eu vejo, né, é que eu tenho tentado a ter apoio dos meus professores para estruturar essa pesquisa, esse desejo de pesquisar nessa área, e que se calhar futuramente possa contribuir para que haja já um setor dentro do próprio departamento que trata essas questões. Na verdade, todas as instituições deviam ter uma espécie de centro de pesquisa sobre saúde mental. Sim, né? Ou então apoio. Por exemplo, uma empresa que trabalha trabalhadores, né, tem que ter uma área para gerir essas questões, porque nós todos precisamos desse bem-estar para continuar a prosseguir. Então, eu penso que, bom, não posso falar por toda a universidade, por todo o departamento, mas tenho tentado ter muito apoio pessoalmente para poder pesquisar nesta área e levo esta área para todos os meus campos, mesmo em termos da arte, da moda. Eu tento sempre trazer este tema
porque eu acho que é um tema que tenho uma afinidade pessoal com o tema. Algumas Sim. considerações finais antes de a gente fechar? Bem, vou mandar aqui a mensagem de que estejam atentos com a questão da vossa saúde mental. Não tenham medo da questão da saúde mental. É uma questão normal, natural, tal como a gente tem que cuidar da nossa higiene, tal como a gente tem que fazer exercício físico. Também temos que cultivar uma mente saudável, né? Exercitar pensamentos saudáveis. E temos de fazer isso para evitar que a nossa vida deixe de ter o rumo que a gente planeia, né? Nós temos de ter um projeto de vida e temos que ser bem-sucedidos. É isso que nós merecemos. Então, temos que cultivar, além de preparar o nosso corpo, a nossa saúde, estarmos bem para chegarmos até esse sucesso, temos de também pautar pela nossa saúde mental, para não sermos um desperdício e depois também para não criarmos cada vez mais esse problema no futuro, né? Para as gerações futuras. Porque acho que até o fato dos nossos pais, por exemplo, na geração dos nossos pais não terem tomado tanta atenção, se calhar até fez com que a maior parte nesta geração tivesse esse problema. Então, vamos conscientizar, vamos ser também mais empáticos com as outras pessoas que têm isso, tentar diminuir mais o estigma e aproximem-se, por exemplo, de mim, podem aproximar-se nas minhas redes ou tudo mais para falar sobre esse assunto, porque é interessante para mim, na qualidade de estudante de antropologia, debater este assunto com pessoas que passem por essa experiência e vamos tentar fazer uma coisa diferente e tentar criar aqui para o nosso país uma orientação específica que tem mais a ver com a nossa moçambicanidade e com a nossa maneira de fazer as coisas. Hoje discutimos sobre saúde mental, que aparentemente é um tema bastante relegado, mas que tem grandes impactos para o futuro do país, para o futuro do desenvolvimento daquilo que nós queremos como um Moçambique perfeito, em perfeitas condições para todos nós. Muito obrigada por nos acompanhar e voltamos para uma próxima edição na próxima semana.